Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos ao Papo Certo. Está no ar o nosso programa que de segunda a sexta está aqui para trazer para vocês muitas informações sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E no Papo de Saúde de hoje vamos falar sobre as mitos e verdades da urologia. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Arthur Paludo, médico, urologista, oncologista, especializado em robótica também. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, especialmente nesse mês, né, do Novembro Azul, né, que traz à tona aí muitas discussões, né, sobre a saúde masculina. Então, seja muito bem-vindo, doutor Arthur, ao Papo Certo. Obrigado. Você de casa que nos assiste, já sabe, o nosso programa é interativo. Então, aproveita e já envie aqui a tua pergunta para a gente através do 3029 80 80 para o nosso convidado interagir com vocês. Então, vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu também quero te lembrar que o programa ele está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Então já deixo um convite aqui para vocês se inscreverem no nosso canal do Papo Certo e também compartilhar o programa. Bom, doutor Arthur, nós recém passamos pelo Novembro Azul, mas ainda assim o pessoal às vezes pensa que essa questão da prevenção é somente no mês de novembro, né? Mas podia falar, como é um mês importante para trazer essa reflexão, né? O que seria o Novembro Azul? Então, excelente pergunta, né? Então, realmente como tu falou, é um mês que é para realmente chamar a atenção, né? Mas essa prevenção, ela deve ser lembrada no ano todo. Então, assim como a gente tem, né, o Outubro Rosa, né, que traz à tona o câncer de mama, que é tão prevalente aí para a mulher, no Novembro Azul, é uma maneira da gente tratar da saúde masculina. Então, a gente sabe, né, que especialmente no câncer de próstata, né, é o objetivo desse mês a gente trazer atenção para essa doença que é tão prevalente, né, e é a segunda doença de câncer, né, mais comum nos homens, né. É uma primeira câncer de pele, então depois é o câncer de próstata. A gente acaba às vezes não sabendo se dessa questão da grande incidência, né, do câncer. Né? Exatamente. Ele, além de ser, né, a mais prevalente depois, né, do câncer de pele, não melanoma, ele também é a segunda que mais mata, né, depois do câncer de pulmão. Então, daí a importância de a gente investigar, né, e é uma doença que a gente consegue prevenir, né, ou pelo menos tratar quando ela ainda tem uma grande chance de cura, né? E, doutor, quais são os fatores de risco do câncer de próstata? Então, os fatores de risco do câncer de próstata seriam a hereditariedade, né? Ou seja, ter algum parente próximo, principalmente de primeiro grau, que tenha tido
câncer de próstata. Também entra nessa história familiar, se eventualmente alguém na família teve câncer de mama, câncer de ovário, então é importante sempre a gente conversar sobre isso, tá? Além disso, pessoas afrodescendentes também têm um risco maior de ter câncer de próstata. E a gente sabe também que com atividades de vida saudáveis, tu manter uma vida saudável, tem estudos que mostram que tu previne a chance de ter um câncer de próstata de mais alto risco. Eu vou pedir para a produção agora colocar na tela uma imagem que a gente preparou, enquanto o João pergunta. Bom, quase espirrando aqui. Mas, doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata? Quais são os alertas que a pessoa pode estar, assim, ficar mais atenta, né? Então, excelente. Essa é uma pergunta muito frequente no consultório, né? E a resposta é que o câncer de próstata ele não dá sintomas na fase inicial. Então, o câncer de próstata só vai dar sintomas quando ele tiver numa fase mais avançada, como vocês podem ver aí. Então, que esse tumor cresceu muito, aí sim ele pode começar a obstruir a saída de urina da bexiga, né? O paciente ficar com dificuldade para urinar, ele também pode invadir essa uretra ali e até a bexiga e ter sangramento na urina, ele pode também ter dores ósseas de uma fase mais avançada da doença, mas daí a importância, né, de se prevenir, né, antes de ter o sintoma, mesmo sem sintoma, esse homem deve procurar sim um urologista, porque ele não dá sintomas nas fases iniciais. Bom, como gosta muito de falar o nosso colega apresentador, o Evanir Aguiar, como funciona a prevenção, então, do câncer de próstata, doutor? Então, como é que funciona, né? A gente tem diversas diretrizes, né? Então, a gente tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia e as diretrizes internacionais. E, de uma forma geral, né, todos os homens, né, a partir dos 45, 50 anos, de acordo com uma ou outra diretriz, eles devem procurar o urologista para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Se esse paciente tiver fatores de risco, né, como eu já falei, história familiar, né, hereditariedade, afrodescendência, ele deve procurar o urologista aos 40 anos, né, para começar o rastreamento, né, que é feito através de 2 exames principais, né, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Mas, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa importante, assim. Fala-se muito sobre os homens a partir dos 40, mas existe casos de homens com que idade que, por exemplo, já passaram pelo teu consultório? Então, é raríssimo ter câncer de próstata abaixo dos 40 anos, né? Mas pode, tá? É por isso que se faz, né, de uma maneira geral, né, a partir dos 45, 50, se tem uma história na família antes aos 40. Mas é muito importante, né, o homem, né, a criança, o menino, consultar um urologista desde o nascimento, né, para ser orientado, né, sobre os primeiros passos, né, e ao longo da vida a gente ter um acompanhamento, sim, para entender um pouco mais sobre a saúde e não só também sobre a próstata. Bom, estou falando dos exames, né? Tem os exames de sangue, mas também tem o famoso, o temido exame retal. Você podia falar um pouquinho do exame de toque, né? Isso, excelente. Então, o rastreamento do câncer de próstata, ele é feito através de 2 exames. Então, esses 2 exames, eles se complementam. Então, o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, que a gente coleta no exame de sangue, ele é essencial, mas a gente tem casos, entre 18% e 20% dos casos, que um paciente ele pode ter um PSA normal e a gente eventualmente detectar um nódulo na próstata através do toque retal. Então é por isso que não se deve escolher nenhum nem outro, mas sim os 2, porque eles agregam informações aí para a gente conseguir detectar esse câncer de próstata no momento inicial da doença. E doutor, quais são os tratamentos? Os tratamentos do câncer de próstata, basicamente, eles são 3. Tá? A gente divide o câncer de próstata em estágios, um baixo risco, um risco intermediário e um alto risco. Uma doença de baixo risco, a gente tem como opções de tratamento
a vigilância ativa, né, que seria uma observação desse câncer de próstata. Normalmente o câncer de próstata é uma doença mais indolente quando comparado com os outros tipos de câncer. Então, essa doença de baixo risco, ela muito provavelmente vai evoluir lentamente. A gente observar esse paciente, repetir a biópsia, repetir a ressonância, um exame de sangue, a gente pode evitar que ele faça um tratamento ativo nesse momento e ele ganhe aí alguns anos. Quando a gente fala dos tratamentos do risco intermediário e alto risco, né, e também, eventualmente, um caso de baixo risco, a gente tem opções de fazer radioterapia, né, junto com hormonioterapia, bloqueio hormonal, que são ondas de radiação que acertam a área da próstata para combater o câncer, e a mais realizado seria a cirurgia para remoção da próstata. Então a gente retira a próstata junto com as vesículas seminais e depois reconecta a bexiga na uretra. E é um tratamento definitivo, né, que se realizado enquanto a doença está localizada na próstata, mais de 90% desses homens vão estar curados com o procedimento. Doutor Arthur, o senhor que é também especialista em cirurgia robótica, né? O senhor pode falar para nós, para o nosso telespectador, quais são os benefícios de fazer uma cirurgia dessa maneira? Excelente pergunta. Então, realmente é a minha área de atuação, né? É onde eu me preparei, fiz toda a minha formação para cirurgia minimamente invasiva, porque realmente a cirurgia robótica ela traz tudo que o paciente quer, né? Que é uma recuperação rápida, né? Um mínimo efeito da cirurgia no teu dia a dia. Sem dor. Sem dor. Então, através dessa tecnologia, a gente faz furinhos pequenos na barriga, que são de 8 milímetros, tá? E a gente conecta, né, as pinças num robô, tá? E o cirurgião que está ao lado do paciente, né, ele comanda todas essas pinças, ou seja, o robô não faz nada sozinho, né? O cirurgião experiente que está sentado no console ao lado que controla todos esses comandos. E, além disso, a tecnologia robótica ela nos traz uma visão em 3 dimensões e uma visão também ampliada em mais de 8 vezes. Além disso, as pinças do robô elas mexem mais que o nosso próprio punho. E a gente consegue, com tudo isso, entregar uma cirurgia muito mais precisa para o paciente, né? Que ele precisa ser retirado somente a próstata, preservando os tecidos que estão ao redor da próstata, que ajudam na continência urinária e na ereção. Então, através disso, a gente faz uma cirurgia muito mais precisa, muito mais preservadora para o paciente ter menos efeitos colaterais da cirurgia e voltar mais precocemente às suas atividades. Então, muito interessante. Não sei se é o risco da cirurgia ou é o risco da doença, é a questão da incontinência e a perda da ereção. Exatamente, eram as coisas mais temidas, né? E antigamente se falava muito, que quem fazia a cirurgia da próstata ficava perdendo urina ou ficava impotente. Hoje a gente sabe que não é isso. Com essa tecnologia em mãos experientes, a gente sabe que em 70% dos pacientes, eles quando a gente já tira a sonda depois da cirurgia, já consegue ter um controle do xixi e esses números chegam próximo de 97% com 6 meses depois da cirurgia, né? E a ereção, a gente fala que depende muito de como são as ereções antes, né? Mas que em 70% dos pacientes, aí, 60%, 70% a gente consegue preservar, pelo menos como era antes. Então, aquele que fica muito preocupado com o exame de toque, né? No fim, tá garantindo, né, mais uma sobrevida aí, sexual aí. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, doutor, agora mudando um pouquinho de assunto, mais dentro do assunto, é claro, o que é hiperplasia da próstata? Hiperplasia da próstata, ela é uma doença que ela pode ou não coexistir com o câncer. Então, isso é uma dúvida frequente dos pacientes, né? Se eu tenho uma próstata aumentada, vai levar a ter um câncer de próstata. Então, a hiperplasia da próstata é a próstata aumentada, famosa. Então, quando a gente pega homens aos 60 anos, 60% desses homens vão ter algum grau de aumento da próstata. Então, as células da próstata, elas se replicam e ela faz com que a próstata aumente de tamanho. A glândula normalmente tem 20 a 25 gramas e ela chega a ter, já tive pacientes com 300 gramas, 400 eventualmente. E não tinha câncer? E não tinha câncer, não é uma coisa que se relacione. Então, naquele desenho que eu mostrei antes, vocês viram que a saída da bexiga,
tem a próstata e por dentro da próstata passa a uretra, a saída do xixi. Então, se a próstata cresce de uma maneira desordenada, vocês imaginem que ela começa a comprimir essa saída do xixi. Aí sim, essa doença da hiperplasia da próstata, ela dá muitos sintomas, né? Os pacientes começam a urinar mal, o jato fica mais fraco, levantam à noite para urinar, a sensação que não esvazia a bexiga, né? E a gente vê muitos homens chegarem muito tarde no médico, porque eles vão empurrando, eu acho que eu tô bem, tô urinando um pouquinho pior, né? E às vezes isso já está prejudicando a saúde da bexiga desse paciente. Por isso que as mulheres vivem mais, né? Porque as mulheres vão mais no médico do que os homens. Perfeito. Mas eu não vai ser por esse motivo, porque eu vou no médico seguido. Por essa aí não vou perder. Excelente. Bom, então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o Papo Certo. Em 1 minutinho a gente está de volta. Ao ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Também quero lembrar vocês que o Papo Certo está sendo transmitido para todo o nosso estado através aqui do canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. Bom, doutor Arturo, vou fazer uma pergunta duas numa, né? Às vezes o pessoal, a próstata aumentada não quer dizer câncer, correto? E até porque o pessoal estava comentando aqui no intervalo com o doutor Arturo que eu não abro mais exame em casa, né? Porque se tu abrir exame em casa e vai botar no Google, tu acha que já está morrendo, né? E no fim tu olha lá não é nada. Então, essa questão da próstata aumentada e também saber se tem algum tratamento para isso, né? Sem dúvida. Ótima pergunta. Então, a hiperplasia da próstata, né? É interessante falar também, né? Que ela não é fator de risco para o paciente ter câncer, né? Mas frequentemente essa patologia é sobreposta, né? Então, como a gente falou sobre o PSA, né? Então, essa proteína, esse antígeno prostático, ele é produzido na próstata. E nem sempre que ele está aumentado vai ser câncer, né? Então, isso é muito importante falar. Exatamente. Então, a pessoa olha lá o PSA aumentado e já pensa, já estou com câncer. Exatamente. Então, o PSA elevado, ele pode significar uma inflamação na próstata, uma prostatite, ele pode significar um aumento benigno da próstata, né? E ele pode também ser devido ao câncer de próstata. Então, é muito importante, né, a gente ir ao médico. O PSA, ele dá informações, o toque vai dar complementar essas informações, e hoje em dia a gente tem exames como a ressonância magnética da próstata, que é revolucionário, ele consegue nos dar uma informação da próstata toda, se tem alguma área dessa próstata, algum nódulo que seja suspeito para algum câncer de próstata, e aí sim o paciente tem que fazer alguma biópsia, alguma retirada de um fragmento dessa próstata para ver se tem câncer ou não. E se nessa ressonância não mostrar nenhuma lesão, esse paciente deve ter um PSA aumentado somente pela hiperplasia. E aí sim, falando dos tratamentos, né? Aí hoje em dia é uma das áreas que também mais evoluiu, né? Então a gente tem desde tratamentos minimamente invasivos, como colocação de alguns grampos para abrir essa área da saída da urina, que também tem menos efeitos colaterais, né? A gente tem a famosa realizada raspagem da próstata, né? Que ainda se faz, mas a gente tem novos lasers
que estão tomando conta aí do tratamento, porque eles trazem uma retirada mais completa desse miolo da próstata que aumenta, né? Com menos sangramento, com menos tempo de sonda e com recuperação mais rápida. Também a gente, em próstatas muito grandes, com mais de 100 gramas, também a tecnologia robótica entra nisso para também trazer benefícios. Então a tecnologia tem muitas evoluções, né, seja no procedimento, na cirurgia ou até mesmo nos exames. Sem dúvida, a urologia sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Então, a gente vê que tem a robótica começou muito com a urologia, né, que foi onde se destacou, né, e hoje para hiperplasia, o uso de lasers, como o Holmium Laser de alta potência, né, o que mais tem sido usado para realmente enuclear totalmente essa próstata. Hoje também tem uma tecnologia que é o Reson, que é de vapor d'água, então a gente injeta através de um caninho por dentro da uretra na próstata, vapor de água, que faz com que ocorra uma necrose da próstata e uma melhora do jato urinário do paciente. Doutor, eu vou te pedir para falar um pouco para a gente sobre o câncer renal, o que ele é e quais são os fatores de risco. Então, câncer renal, né, é uma célula, como todo tipo de câncer, é uma célula que se replica de uma maneira desordenada, né? E isso, nesse caso, ocorrendo no rim, né? Fatores de risco são tabagismo, né, obesidade, hipertensão, história familiar também, né? Esses são os principais fatores de risco, né? E o que acontece da mesma forma na próstata é que nos estágios iniciais, né, dessa doença, ela não dá sintomas. Então, no passado, né, o câncer renal era diagnosticado com paciente com sangramento na urina, uma dor lombar, né, uma massa palpável no abdômen. Então, isso fazia ser diagnosticado numa fase avançada da doença. Então, hoje, com os métodos de imagem, como ecografia, tomografia, a gente consegue diagnosticar esses tumores quando eles ainda não estão tão avançados e tem um potencial grande de fazer um tratamento para esses tumores. Então, para detectar de uma maneira precoce, como todos os cânceres, é indo regularmente no médico e fazendo os exames. Perfeito, né? Então, fazendo uma visita aí sempre importante, né? Antes até dos 40 anos, né? Para fazer uma ecografia abdominal total desse paciente, que é um exame que é pouco oneroso, não tem nenhum para-efeito para o paciente, né? Então, através de um exame simples, eventualmente a gente consegue detectar alguns nódulos renais que a gente antigamente se tirava todo o rim e hoje a gente, com toda essa tecnologia, cirurgia robótica minimamente invasiva, a gente consegue, na maioria das vezes, retirar somente o nódulo, somente o tumor, preservando todo o rim bom do paciente. Ah, que bom. Bom, e doutor, e o câncer de bexiga? O que ele é, como acontece, como tratar, prevenir? Câncer de bexiga é uma patologia que está muito relacionado ao tabagismo também, né? Então, porque todas essas toxinas produzidas, né, pelo tabagismo, elas são excretadas pelo sistema urinário, né? Então, por isso que é tão comum a gente ter cânceres de rim, né, e principalmente de bexiga relacionados ao tabagismo, porque é na bexiga que a urina fica, com essas toxinas, fica mais parada. A pessoa geralmente remete muito ao câncer, quem fuma ao câncer do pulmão, né? Que também é comum, mas tem outros cânceres que são Exatamente. oriundos do tabagismo. Exatamente. Também. Então, o câncer de bexiga a gente precisa, né, ficar atento, principalmente nesses pacientes que fumam, que têm uma história familiar, né? Então, são uma célula também atípica que se desenvolve na bexiga e todo mundo que tiver algum sangramento urinário, né, ou sangramento somente no exame de urina, microhematúria que a gente chama, né, que só vai ver quem fizer um exame de urina, ele deve ir logo no urologista para realmente fazer exames, né? Porque a gente vê com frequência pacientes que deve ser uma infecção urinária, esse sangramento, e vai levando, né? E às vezes tem um câncer de bexiga ali que está crescendo, né? E a gente sabe que quando diagnosticado de uma maneira precoce, né, a gente consegue fazer por endoscopia, por cistoscopia, entrar na bexiga e somente raspar esse tumor, quando ele não invadiu até o músculo, a parede da bexiga, e aí fazer tratamentos menos invasivos, com quimioterapia intravesical também. Mas quando esse tumor ele invade a parede da bexiga, aí a gente precisa partir para tratamentos mais agressivos, como a retirada completa
da bexiga. Mas como é que a pessoa vai viver sem a bexiga, né? Exatamente isso. Então, é uma cirurgia que é uma das maiores aí da minha especialidade, que a gente retira a bexiga e a gente precisa reconstituir, né? Reconstruir esse trânsito urinário. A urina que vem dos rins passa pelos os caninhos, são ureteres e iam até a bexiga, ela precisa ir para algum lugar. Na maioria das vezes que a gente faz, a gente retira um segmento de intestino delgado, intestino fino, e a gente reconecta, claro, o caminho para seguir o trânsito do intestino, mas a gente usa esse segmento para colocar esses caninhos que vem a urina e a gente coloca com uma bolsinha, uma ostomia na pele e a urina fica saindo para essa bolsinha. Outra maneira seria usar esse intestino para reconstruir uma bexiga, fazer um reservatório dentro da barriga do paciente. Porém, a gente sabe que é uma cirurgia mais demorada, com mais riscos, e ela não fica igual a uma bexiga, ela não se contrai e esvazia igual a uma bexiga. Então, o paciente precisa se cateterizar, passar uma sondinha para esvaziar esse reservatório criado. Uma cirurgia grande, né, que com a cirurgia robótica hoje a gente consegue ter menores sangramentos e recuperações mais rápidas desses pacientes. Fico imaginando a pessoa, se sair uma gotinha de sangue dentro da minha urina, eu já estou no médico no dia seguinte, né? Mas tu vê como as pessoas acabam assim procrastinando, tem que ir no médico, tem que marcar, tem que esperar, mas a saúde tem que vir em primeiro lugar, porque depois do problema já grande, os recursos começam a ser mais limitados, por mais que tenha se desenvolvido bastante, começa a ficar mais difícil. Sem dúvida, né? Como eu falei ali, o melhor para o paciente é a gente ficar nesses tratamentos menos invasivos, somente a raspagem, né? A chance de cura aí vai ser maior, né? E o importante disso tudo, dessa conversa, do outubro, do novembro azul, de tudo, é de a gente trazer, né, esses pacientes mais para próximo do médico, né, para a gente detectar, né, doenças potencialmente tratáveis e curáveis. Vamos ver se dá tempo, doutor Arthur. E os cálculos renais? Nos fale sobre ele. Cálculos renais, né, muito prevalentes também e incomodam bastante. Aí quem já teve sabe, né, e eu que faço sobreaviso em emergência urológica, a gente é muito frequente. Então, a dor é bem forte. É muito intensa, o paciente tem uma dor incólica, né, que é uma dor que vai e volta, né, e mais importante, se tiver dor, procurar uma urgência, procurar um médico urologista, né. E os fatores da gente prevenir esses cálculos é se hidratar bastante, pelo menos 2 ou 3 litros de água por dia, comer pouco sal, né, e ter uma dieta equilibrada, né. Isso faz com que a gente previna os cálculos renais que tanto incomodam. É isso aí, então, pessoal, vamos tomar água, muita água. Muito obrigada, doutor Arthur, pela tua presença conosco. Prazer. Agradeço a nossa qualificada audiência e lembrando, então, não se esqueça de tomar bastante água, então. É isso, pessoal, ficamos por aqui e amanhã mais um Papo Certo inédito para vocês. Esperamos a todos. Até lá!